Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus, meus amigos, minhas amigas, servos e servas de Deus, obreiros e obreiras do Senhor. Que bênção poder estar aqui mais uma vez no canal Teológico Voz Profética para ministrar a você a aula de hoje, Teologia, lição de número 1 do nosso livro teológico do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Rubens Santos, assembleiano desde que nasci. Estamos aqui servindo ao Senhor nesta denominação na qual fomos chamados, fomos formados e assim caminhamos para o Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui no dia de hoje com muito prazer, com muita alegria para ministrarmos uma aula de teologia muito maravilhosa, poderosa, falando sobre Deus. Que coisa maravilhosa é falar sobre as coisas de Deus e as grandezas de Deus. Temos um conteúdo maravilhoso totalmente grátis para você, ok? Então você que está chegando agora, tem a oportunidade, a liberdade de estudar conosco. Se você quiser pegar aí um papel, caneta, sua Bíblia, para estar conferindo juntamente com a gente no decorrer do assunto, será um prazer muito grande. Nós vamos começar falando sobre a existência de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo no nosso canal Teológico Voz Profética, ok? E após se inscrever, clique mais uma vez no sininho e aparece a palavra todas. Clique em todas para que todas as vezes você possa ser avisado, notificado quando nós postarmos uma lição nova para você, tá certo? É um prazer muito grande tê-lo conosco, servo de Deus, serva de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós estamos aqui com material, para quem quiser o material, nos acompanhar. Nós temos do curso básico são 20 livros, do curso médio 30 livros e do curso bacharelado 40 livros. São 40 disciplinas. Cada disciplina são 4 videoaulas. Nós temos e teremos aqui aulas de Cristologia, Bibliologia do Antigo e do Novo Testamento. Teremos também matérias de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, Geografia Bíblica, Angelologia, Antropologia, como você pode ver, Amartiologia e Soteriologia, Doutrina da Salvação, entre outras matérias. Se você quiser solicitar o seu material, é fácil, é simples, é prático. É só você nos solicitar no número de contato que aparece aí no rodapé do vídeo, tá bom? E você estudando, você vai ter uma prova para você fazer de cada matéria, feito todo um provão. Você recebe o seu certificado reconhecido em cartório, com todas as suas notas e o seu histórico curricular no verso do certificado, com CNPJ da ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. É um certificado reconhecido em todas as igrejas Assembleias de Deus, em toda a Federação Brasileira, que tem validade para, como curso livre, para a sua vocação ministerial. Você que quer aí, né, e precisa crescer ministerialmente, tem essa vocação, tem aí a oportunidade de estudar conosco. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande. Jesus está voltando, a situação está complicando cada vez mais nesse mundo, o mundo está cada vez mais pecando, e nós devemos cada vez mais nos aprofundar nas coisas de Deus, não é verdade? Orar mais, jejuar mais, consagrar mais, ler mais a Bíblia, estudar mais, se dedicar mais, porque estamos nos últimos dias da igreja na face da terra, não é verdade? Então faça o quanto antes. Se você tem interesse, é um prazer, é só você entrar em contato conosco e você vai ter todo esse material abençoado aqui, ó, e abençoador. Vai chegar em sua casa pelos correios, tá
bom? Deus abençoe. Vamos então, você que já se inscreveu, agora compartilhe com outras pessoas nos grupos para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo maravilhoso que nós vamos começar agora. Amém? Então, na lição de número 1, eu vou lendo e comentando, fala sobre a existência de Deus. A existência de Deus. Em Êxodo capítulo 3, no livro da saída, no segundo livro do Pentateuco, no livro da saída, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, está escrito: eu sou o que sou. Aqui está uma das maiores declarações de Deus ao homem, quando ele se manifesta e se revela de maneira poderosa, usando o seu nome, o seu pronome, né? Eu sou o que sou. E aí, com o tempo, lá no Novo Testamento, nós vamos perceber que ele é muitas coisas, ele é tudo que nós precisamos na hora em que nós precisamos. No Novo Testamento, nós vamos encontrar que ele é eu sou o quê? O caminho, a verdade, a vida, a luz, a solução. Ele é tudo para nós, ele é a saída. Eu sou o que sou. Então é a maneira de Deus se manifestar e se revelar ao homem. E no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, no capítulo 43, versículo 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, quando não existia dia, ele já existia. Ou seja, ele já era antes de ter dia, ou estações, ou calendário, ou antes de ter datas, ele já existia. Então, Deus é tão antigo quanto moderno, ok? Ele é o grande eu sou. Ele é o único que pode bater no peito e dizer eu sou, porque realmente ele é. A etimologia da palavra, para você que ainda não sabe, etimologia é a ciência que estuda o significado das palavras. A etimologia da palavra, vamos lá. O termo teologia vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e lógica, que procede de logos, que significa estudo ou tratado, ok? E que procede de logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra teologia significa estudo ou doutrina de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui que doutrina significa conjunto de ensinamentos. Um conjunto de ensinamentos se torna uma doutrina, ok? Então, teologia é a doutrina de Deus. Quando nós vamos estudar teologia, vamos estudar um conjunto de ensinamentos sobre Deus. Amém? Vamos então para a parte aqui que está na apostila, a gente vai seguindo e vai comentando. Sua existência. Então, biblicamente, nós citamos aqui duas referências bíblicas, Êxodo 3 e 14 e Isaías 43 e 13. Sua existência. Vamos lá seguindo o nosso conteúdo programático aqui. Deus existe, isso é um fato real. Sua existência é algo incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas já no seu início, em seus primeiros versículos, fala sobre Deus como Criador de todas as coisas e sendo o principal personagem em toda a criação do universo. Então Deus é o Criador, criou a tudo e a todos e não foi criado por ninguém. Logo, Deus é incriado, ok? E ele, além de ser o Criador, ele é o principal personagem do universo, ou seja, sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus é o Criador e ele é o personagem principal da criação. E em Gênesis capítulo 1, verso 1, vocês conhecem, né? Acredito que você conhece, está escrito: no princípio criou Deus
os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus existe desde a eternidade. Ele é a origem de tudo e todos. É o maior, é soberano e governa sobre tudo. Então Deus é o maior, maior do que os anjos, maior do que os arcanjos, maior do que os querubins, maior do que os serafins, maior do que tudo. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o maior. Não existe alguém maior do que ele. E ele é soberano. Ele faz e desfaz. Ele manda, comanda, ele realiza sem pedir satisfação a ninguém. Ele governa sobre tudo, ou seja, ele não perdeu o controle e ele não perde o controle da situação. Mesmo que humanamente a gente às vezes não entenda e pareça que Deus não está no controle, porém ele continua sempre governando tudo. Ele continua sempre dominando a história da criação que ele fez. Deus existe não porque pensamos ou cremos nele, mas por ser eterno e imutável. Deus existe porque ele é em si mesmo autoexistente e imutável, ou seja, ele não muda. Tudo muda. Deus não muda. Amém? Vale a pena dizer também que Deus é atemporal. Deus está fora do tempo, não depende do tempo, mas ao mesmo tempo ele consegue trabalhar no tempo, ele passa pelo tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de passado, presente e futuro. Não sei se você já reparou, mas tudo que passa pelo tempo envelhece. Uma roupa, um móvel, um carro, um objeto, uma pessoa entrou no tempo, com o passar, dos anos, ela envelhece. Quando nós nascemos, nós vamos nos envelhecendo, não é isso? Então tudo que passa pelo tempo envelhece, tudo que passa pelo tempo deteriora. Deus passa pelo tempo e não envelhece. Deus passa pelo tempo e não se deteriora, porque Deus não está suscetível a nenhuma deteriorização. Deus, ele não depende do tempo, ele é infinito, mas ao mesmo tempo consegue passar pelo tempo sem problema nenhum e continua sendo Deus. Então, Deus não está preso ao tempo, foi ele quem criou o tempo, Então Deus é atemporal e Deus é eterno, ou seja, não tem começo e não tem fim, não tem data de aniversário, não é verdade? A eternidade é um dos seus atributos, mas isto não quer dizer que Deus veio da eternidade, porque se dissermos que ele veio da eternidade, de onde ele veio, o que gerou a Deus é maior do que ele, e ele é maior do que a eternidade, para você ter uma ideia, tá? Mas isso não quer dizer que Deus veio da eternidade. Como alguns pensam, a Bíblia nos informa que Deus é Pai de Jesus. Isso em várias referências bíblicas nós vemos que Deus é Pai de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Filho de Deus é Jesus. E Jesus é o Pai da eternidade, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e verso 6. Jesus é o Pai da eternidade. Quando o profeta Isaías refere-se a Jesus, ele diz: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, quem é o Pai da eternidade? Jesus. Então, Jesus é maior do que a eternidade. E quem que é o Pai de Jesus? Deus, o Todo-Poderoso. Amém?
Deus sem o homem continua sendo Deus. E o homem sem Deus, o que será? Olha que palavra, que pergunta, que reflexão maravilhosa. Deus sem o homem continua sendo Deus. E o homem sem Deus, o que será? Então nós vamos agora para alguns argumentos que provam a sua existência. Provamos a existência de Deus através de 5 argumentos. Argumento cosmológico. Argumento cosmológico. O termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Cosmo, mundo. Ou ordem de beleza, que é o contrário de caos. Caos é desordem. Caos, desordem. O caos desorganizado é um espaço, é uma fórmula propícia para que haja o cosmo. Do caos surge o cosmo. O que é o cosmo? É o caos organizado. Então, de onde surge a palavra cosméticos, ou seja, cosmo, ordem de beleza, que também pode ser significado como mundo, né? Então o termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo ou ordem de beleza, ok? Este argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, seu criador. Analise e pense, o mundo ele é composto por vários detalhes, todos eles bem elaborados, sincronizados e com um propósito e com uma tendência. Então, existe uma mente que criou o mundo. Essa mente inteligente, essa inteligência é Deus, né? E a gente não vai definir Deus apenas como uma inteligência ou uma influência cósmica. Não, mais do que isso. Ele é uma pessoa, ele é um ser vivo e ativo no planeta Terra, na vida de todo aquele que crê, né? E vivo e ativo no planeta Terra, até mesmo aqueles que não creem. Ele está sendo vivo e ativo no planeta Terra, porque ele é Deus e ele não depende de ninguém para fazer ou para ser ou para agir. Ele age por si só, pensa por si só, ele é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, já citamos. Vale a pena dizer que a palavra Gênesis significa origem, né? O livro das origens é o livro de Gênesis. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está escrito em Salmos 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o que é o mundo firmamento? É a obra de alguém que o criou. Se o mundo é grande, maior é quem criou o mundo. Se o sol é grande, maior é quem criou o sol. Se o sol brilha, maior é quem criou o sol que brilha. Se o sol é quente, mais quente ainda é quem o criou. Não é verdade? Então, através do cosmo, através do mundo, né, nós percebemos que Deus existe. Deus existe. O segundo argumento teológico de que Deus existe é o argumento teleológico. Argumento teleológico. Esse termo vem do grego teleos, que significa designo ou propósito. Este argumento declara que o designo evidente do universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus, ou seja, tudo que Deus criou, ele deixou lá impregnada a marca dele. Ele fez e assinou, ele fez
e carimbou, ele fez e deixou a sua marca. Ele fez e tudo que ele faz, ele se responsabiliza por aquilo que ele faz. Ele faz questão de dizer, foi eu quem fiz, eu quem criei. Eu sou o Criador. Ele é o único que pode dizer isso. Então, em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que nele fiquem inexcusáveis. Então, olha só, vou repetir o versículo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, lá atrás, tanto no seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que nele fiquem inexcusáveis. Ou seja, tudo que Deus criou, ele pensou, ele imaginou antes, né? Se bem que a palavra pensar é mais para o humano, mas para que nós possamos entender, num linguajar assim bem humano, para que você possa entender, a mente possa captar, né? Porque pensar gera esforço e Deus não tem esforço para pensar em nada. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele cria tudo. A mente é uma mente criadora o tempo todo, 24 horas, então... Mas assim, um termo bem comum, né? Tudo que você vê que foi feito, você vê que é lindo, que é bom, que é maravilhoso, que tem um propósito, que tem um mecanismo, que tem uma funcionalidade. Deus não criou nada por um acaso, Deus não fez o mundo por fazer. Deus tem um propósito em tudo, né? E tudo que ele fez passou a existir. E a gente só percebe a inteligência de Deus por aquilo que a gente vê. Quando ele externiza a sua vontade, dizendo, haja isso e houve, haja aquilo e houve, haja isso, aquilo outro e houve. Aí a gente vê um pouco da inteligência de Deus, né? Mas, na verdade, todo o projeto do mundo, inclusive você, já estávamos na mente de Deus. Veja como que Deus é maravilhoso, a sua mente é maravilhosa. Então, um outro argumento de que Deus existe é o argumento teleológico, ok? Teleológico. O terceiro argumento que nós vamos citar aqui, de que Deus existe, é o argumento antropológico. Este termo vem do grego anthropos, que significa homem. Homem. Este argumento prova a existência de Deus através da sua natureza moral e mental do homem. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu vou repetir o versículo de Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, nós só nos movemos, vivemos e existimos nele, por causa dele. Sem ele, não vivemos, não existimos e não nos movemos. Então, o que faz o homem mover? A vida de Deus na nossa vida. Sem a vida de Deus na nossa vida, nós não somos nada menos que nada. Porque nele vivemos e movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somos gerados por Deus. Então, uma das provas de que Deus existe é o argumento antropológico, ou seja, a existência do homem. O homem é uma prova de que Deus existe.
E olha só como que o homem é uma máquina interessante. O homem é uma máquina interessante, né? No sentido da sua inteligência, seu metabolismo, seu comportamento, né? Seu desenvolvimento. Deus nos fez pequeno com a capacidade de crescermos, né? Quantas coisas o homem é capaz de fazer para o bem. Infelizmente, muitas pessoas utilizam a mente para as coisas erradas, mas quando o ser humano utiliza para o bem, quantas coisas boas surgem de uma mente humana, né? E sabemos que a mente humana já foi muito mais desenvolvida quando criada por Deus no seu estado original, antes de pecar, no jardim que Deus plantou em um lugar chamado Éden, né? Sabemos disso, que o pecado acabou deturpando a inteligência humana. Mas com tudo isso, ainda vemos a inteligência do homem para desenvolver e criar muitas coisas. O quarto argumento, o argumento histórico. Este fato marcante na história humana que aponta para um ser soberano e real. Exemplos: o dilúvio, o dia longo de Josué, o nascimento de Cristo e etc. Todos estes fatos ficaram conhecidos universalmente. Universalmente, em várias culturas. Operando eu, quem impedirá? Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43 e verso 13. O Senhor é tão poderoso que ele pode dizer assim, ó, com toda ousadia, com toda impetuosidade, operando eu, quem impedirá? Ou seja, quem pode passar na frente de Deus? Quem pode barrar Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se ele quer, pronto. A vontade dele é quem prevalece. E ponto final. Não deve explicação a ninguém, né? Então, o argumento histórico, que é o dilúvio, dia longo de Josué, o nascimento de Cristo, entre outros, provam a existência de Deus. Então, se você não sabe aqui, eu vou passar para você uma informação importante, né? Para nós, você aluno. Eu estou desenvolvendo um outro canal, um canal secundário, após esse daqui, que é um canal em que eu estarei ministrando estudos bíblicos também, porém não só teologia, como aqui é só teologia, mas assuntos diversos da Bíblia, vários assuntos diversos, e inclusive escola bíblica dominical, no outro canal. O nome do canal é Aprendo Mais, depois eu vou passar para vocês o link. E nesse outro canal, eu vou colocar alguns assuntos que aqui às vezes a gente não vai discorrer com detalhes, mas eu vou discorrer no outro canal. Por exemplo, eu vou gravar um vídeo só sobre o dia longo de Josué. Se você quiser saber sobre isso, se interessar, eu vou gravar. Dentro de alguns dias aí eu vou gravar, daqui pra frente, eu vou gravar sobre o dia longo de Josué e outras curiosidades bíblicas no meu canal secundário, que vai ficar na playlist deste canal. E no canal secundário eu vou colocar essas aulas que você está assistindo agora no playlist do outro canal também. Um canal interligado ao outro, tá bom? Vamos então para o quinto argumento. Argumento teológico. Este argumento prova a existência de Deus através da Bíblia como Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sua existência comprovada, corpo, alma e espírito. A própria constituição tríplice do homem, corpo, alma e espírito, prova a existência do seu Criador. Então, Deus é triuno, não é isso? É um só Deus em três pessoas. Um só Deus, uma só divindade em Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três concorrentes, eles são coeternos. Eles trabalham em comum acordo um com o outro, né? Inclusive no ato da criação, quando foi dito façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, intuitivamente no texto, por inferência, está lá a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no ato da criação, que quando cria o homem também com essa tríplice, né, existência que é corpo, alma e espírito. Tudo pensado,
tudo bem elaborado, tudo feito de uma maneira em que Deus faz questão de deixar nele a marca dele no homem, né? Nele existimos, se Deus não existisse, evidentemente o homem também não existiria. Olha aí, gente. O próprio cético ateu, quando se propõe a combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe. Por quê? Como pode combater aquilo que não existe? Então o ateu está combatendo nada? Não, se ele está combatendo, querendo provar que Deus não existe, é porque Deus existe. Como que ele vai lutar sobre algo que não existe, não é verdade? Então o próprio ateu acaba provando que Deus existe. Então nós citamos aqui 5 argumentos que provam a existência de Deus. Cosmológico, teleológico, você pode se aprofundar mais sobre isso. Antropológico, ok? Histórico e teológico. Agora nós vamos para a prova contemporânea. O próprio testemunho contemporâneo prova também esta realidade no que diz respeito à existência de Deus. Recentemente, uma pesquisa mostrou que a maioria absoluta das pessoas humanas acreditam em Deus. Você sabia disso? Deus existe? A maioria das respostas foi positiva. Cerca de 87,3% da população afirmam sem vacilar. Isso significa que, apesar do materialismo da vida contemporânea, permanece vivo o senso de Deus entre os homens. Na verdade, todo homem tem dentro de si um espaço vazio que precisa ser preenchido pelo tamanho de Deus. Isso é uma coisa que está instalada dentro do homem. Assim como dentro de um computador se instala um software, Deus instalou, né, no homem a sua presença ou o seu espaço a ser preenchido, que só Deus preenche o homem. Deus é o pão para o faminto, é a água para o sedento. Deus é exatamente o que o homem precisa para ser feliz. Deus é a própria felicidade, felicitadora, não felicitada. Ou seja, ele é feliz em si mesmo e não depende de ninguém para ser feliz. E ele é a causa da felicidade de todo homem. Tanto é que a maior tristeza de Satanás, o diabo, é a ausência de Deus. O homem vivendo o inferno é o homem que não tem a presença de Deus. Quando Deus se afasta do homem, ele vive um inferno. Por que o inferno é inferno? Porque lá não existe a presença de Deus. Então há uma perturbação muito grande em uma mente sem a presença de Deus. É um desespero, é um inferno. Então a presença de Deus é que faz o homem ser feliz, que faz o universo existir e os pássaros cantarem, as flores brotarem, né? É tudo lindo, tudo maravilhoso. O universo prova a existência de Deus. Já ouvimos na história antiga que um filósofo grego passou a crer em Deus da seguinte forma: o universo se completa da seguinte forma: o sol para clarear o dia, a lua e as estrelas para a noite, a chuva para o inverno. Veja que tudo se casa. E tudo tem um encaixe. As nuvens para as chuvas, um dia para o outro dia. Tudo isto foi observado por aquele filósofo da antiga Grécia. O mesmo concluiu que o universo era movido por inteligência, um ser todo-poderoso, ou Deus, o Eterno, move com inteligência e poder a todo o universo. Como um relógio fala da existência, a inteligência de um relojoeiro. Assim, a criação do universo fala da existência
de um Criador. Eu vou repetir para você. Como um relógio fala da existência e inteligência de um relojoeiro, assim a criação do universo fala da existência de um Criador. Entendeu? Todo-Poderoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Grife aí na sua Bíblia com a sua caneta, se você puder, Salmos de número 19, versículo de número 1. Esse salmo, esse versículo, ele é muito importante para você, estudante da Bíblia Sagrada, para você, estudante da Palavra de Deus, da teologia, para você, pregador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você sabia que você também é obra das mãos de Deus? O mundo é belo, tudo é maravilhoso, toda obra de Deus é linda. Inclusive você é obra de Deus. Então não deixe que ninguém despreze você, maltrate você, te humilhe e aceite isso como algo normal, não. Porque você é obra de Deus. Você é obra de Deus. Tá bom? Deus te ama. Deus te ama. Deus e a criação, seguindo aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Você que ainda não tem o material, é só você entrar em contato conosco e você vai ter detalhadamente tudo que nós estamos falando aqui nesse vídeo, tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hebraico. Bereshit bara Elohim et hamaim. Hamaim. De novo. Bereshit bara Elohim et hamaim. Ve haeretz. Eu vou ler devagar, de novo, compassadamente, para que você possa assimilar. Em hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em português. No hebraico. Bereshit bara Elohim et hamaim. Ve haeretz. Mais uma vez, vale a pena, né, gente? Porque é assim que você aprende, devagar, né? E aí depois você vai falar com mais praticidade. Bereshit bara Elohim et hamaim. Ve haeretz. O que nós dissemos aqui em hebraico? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? No princípio, aqui não há nenhuma definição sobre o tempo. Nos estudos e conclusões de muitos estudiosos e teólogos da palavra de Deus, é que existe milhões e milhões de anos entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. Sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Então, não há nenhuma definição de tempo aqui, no princípio. Né? Quando foi esse princípio? Né? No princípio. Então, nos estudos e conclusões de muitos estudiosos e teólogos da palavra de Deus, é que existe milhões e milhões de anos entre o primeiro e o segundo versículo. Olha aí que interessante. No princípio. Aí depois, criou Deus. Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada uma palavra hebraica bara ou bará, que significa fazer algo do nada. E é isso que Deus faz na minha e na sua vida. Deus faz algo do nada. Deus não precisa de algo, de uma matéria, para poder fazer algo. Né? O homem só consegue criar alguma coisa a partir de uma matéria. Deus não precisa. No caso do homem, ele fez o homem do barro
Porque ele quis. Porque ele quis. Ele quis assim, né? Mas ele não precisa primariamente para que ele tenha alguma coisa para ele poder criar. Então Deus pode fazer algo do nada. O homem não pode fazer algo do nada.